Fala, galera! Vamos ver se agora sai esse vídeo, né? Na verdade, eu queria explicar para vocês uma coisa. Não é fácil quando a gente tem que falar ou analisar os fatos de um acontecimento histórico que está em curso. Ou seja, a guerra na Ucrânia está acontecendo. Então, todo dia eu me programo para gravar alguma coisa, para explicar alguma coisa, e acaba que acontece outra coisa. E aí eu me passo e fico querendo me atualizar e digo, não, amanhã eu me atualizo, e aí falo, vou começar. Deixando claro o seguinte, na verdade é uma análise, tá? Vamos fazer uma análise juntos dos fatos. Eu vou tentar fazer um breve histórico para que vocês se situem um pouco do que está acontecendo, das palavras também que estão sendo muito usadas nos noticiários. Ucrânia, Rússia, Crimeia, que mais? Polônia, OTAN. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre isso. O vídeo não pode ficar tão longo, porque senão vocês sabem que fica cansativo. Mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: a guerra não é mundial. Certo? Então, assim, o que eu mais estou recebendo de perguntas é: Shirley, e agora? É a Terceira Guerra Mundial? Não, não é, gente. E vamos esperar que não seja, né? A guerra, nesse momento, é a guerra da Ucrânia. A Rússia, um país vizinho à Ucrânia, invadiu a Ucrânia e é sobre isso que nós iremos falar. A gente está no quinto dia, né, de guerra, infelizmente, já com a Ucrânia devastada, né, porque óbvio que não se compara as condições militares, econômicas da Ucrânia com a da Rússia. Isso a gente já falou várias vezes em outros momentos. Quem é meu aluno sabe, eu estou sempre falando sobre isso. No entanto, vamos tentar explicar. Gente, a Ucrânia, ela tem uma história muito longa, eu não vou aprofundar, porque se eu fosse aprofundar, eu ia pegar a história da Ucrânia desde a pré-história, de verdade, né? Como quando iniciou o seu povoamento, o seu processo de povoamento, mas não vou falar. Vou falar de uma história mais recente. A Ucrânia, durante, né, o período de Revolução Russa, que a gente já sabe que iniciou em 1917, ainda era a Primeira Guerra Mundial. Naquele contexto, quando os bolcheviques tomaram o poder dentro da Rússia e Lenin, Vladimir Lenin, líder bolchevique, passa a liderar a Rússia, em 1922, Lenin cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ou simplesmente a União Soviética. E o que viria a ser a União Soviética? Um conglomerado, vamos dizer assim, né? Um agrupamento de países, em sua maioria de língua eslava, ou seja, países que historicamente de, descendem de um mesmo grupo, né, dos antigos eslavos, dos germanos também, que habitaram aquela região, e ali se inicia uma história da União Soviética. A Ucrânia, então, fazendo parte deste mesmo grupo, do qual a Rússia fazia parte e era líder, como tantos outros países. Porém, a União Soviética, ela se estende até o início da década de 90, de 1990, e em 1991, com o fim da União Soviética, a Ucrânia se torna um país independente. Porém, em 1954, um líder, né, soviético chamado Nikita Khrushchev, tá até aqui atrás, ó, a biografia dele, ele decidiu presentear a Ucrânia com uma região chamada Crimeia. Então, a Crimeia, que até então pertencia, né, aquela reunião de países que era a União Soviética, vai passar a pertencer à Ucrânia. Até aí tudo bem. Em 91, então, tempos depois, com o fim da União Soviética, a Ucrânia fica um país independente. A Rússia, todos os outros países se separam e vida que segue. No entanto,
Há bem pouco tempo, em 2014, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, invadiu a Crimeia e anexou a Crimeia à Rússia, ou seja, se apossou da Crimeia. A Crimeia agora pertence à Rússia, que pertencia à Ucrânia, que tinha sido um acordo feito há muito tempo atrás. Começou um impasse entre russos e ucranianos. Dentro da Ucrânia, o que é que nós temos? Nós temos grupos pró-Rússia, isso mesmo, para quem não sabe, dentro da Ucrânia sempre existiu grupos pró-Rússia que queriam a anexação da Ucrânia à Rússia, né, que gostaria que isso acontecesse. E também temos dentro da Ucrânia grupos extremamente nacionalistas, que querem a Ucrânia livre, a Ucrânia independente, a Ucrânia como um Estado autônomo, absoluto. Esses impasses já acontecem há muito tempo. O que é que ocasionou, de fato, o que está acontecendo hoje? Vamos tentar falar assim em linhas gerais. A Ucrânia, insatisfeita com essa tomada da Crimeia, de um território que era seu, começa a tentar meios, vamos dizer assim, de se proteger da Rússia, sabendo que se a Rússia anexou a Crimeia, ou seja, já invadiu o que era da Ucrânia, sempre teria o risco de o próximo passo ser a Rússia também tentar anexar a Ucrânia. O que é que a Ucrânia começa a fazer? Começa a encontrar maneiras de buscar aliados que a protegessem, vamos dizer assim, ou que assegurassem a sua autonomia política. Nisso começa um trato, vamos dizer assim, né? Começam a tratar uma possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN. E aí vamos para a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, certo? Um bloco que nasceu para uma ajuda militar mútua. O que significa isso? A OTAN nasceu na Guerra Fria, né? Com a intenção de proteger os países capitalistas contra o poder da União Soviética comunista na época. Em contrapartida, a União Soviética na época criou o Pacto de Varsóvia. O que era o Pacto de Varsóvia? Era um bloco também unido para confrontar a OTAN. Então, se a OTAN atacasse, o Pacto de Varsóvia, formado pelos países do leste europeu, né, liderados pela União Soviética, confrontaria a OTAN. Tudo bem. Só que quando a União Soviética acabou, na década de 90, o Pacto de Varsóvia não fazia nenhum sentido mais, porque não tinham mais países soviéticos, então acabou. A OTAN não acabou. A OTAN continuou como uma organização poderosa. Hoje tem em torno de 30 componentes, né? 30 países que participam desse bloco militar, deixando claro, a intenção da OTAN não é econômica. A intenção da OTAN é militar. Se algum integrante da OTAN for invadido ou correr riscos eminentes de guerra, os outros integrantes têm por obrigação de entrar e participar do confronto. A Ucrânia começou a pensar ou a tentar fazer parte da OTAN. Porque fazendo parte da OTAN, mesmo estando vizinha da Rússia, os riscos seriam muito menores, porque os russos pensariam 1 milhão de vezes antes de invadir a Ucrânia pertencente à OTAN. Só que isso não chegou a acontecer. Quanto mais as negociações entre Ucrânia e OTAN, principalmente Estados Unidos, aumentava, mais aumentava a preocupação dos russos, nesse caso de Vladimir Putin, com essa possibilidade perigosa. Porque, por exemplo, a Ucrânia é perigosa para a Rússia? Não.
Zero perigo. A OTAN é perigosa para a Rússia? Total. Total. São os países do Ocidente os mais poderosos contra a Rússia. A Rússia é poderosíssima, né? Está entre os países com maior exército, com maior arsenal bélico do planeta. Porém, contra um grupo de outros, não é tão fácil assim. Resultado: antes mesmo que essas negociações chegassem nas vias de fato, né, se concretizasse a presença da Ucrânia dentro da OTAN, os russos começaram a cercar as fronteiras, levar centenas, né, milhares de soldados para aquela região e demonstrar que se aquela negociação continuasse, se a presença, se a entrada da Ucrânia na OTAN fosse uma coisa real, a Rússia não teria conversa, invadiria e tomaria a Ucrânia antes que isso se concretizasse. Resultado: os Estados Unidos sabiam disso, a própria Ucrânia sabia disso, Vladimir Putin, o louco, sabia e avisou várias vezes que faria, e aí começaram a falar, é blefe, né? Aqui no Brasil mesmo, né? Quando os asnos abrem a boca, é blefe. Claro que Putin não vai iniciar uma possível terceira guerra mundial. Sim, só fala uma coisa dessa quem não estuda história. Só fala uma coisa dessa quem não entende nada de história, né? O perfil de Vladimir Putin é esse, o cara está há 22 anos no poder, num governo altamente totalitário, de extrema direita. A Rússia hoje não tem nada a ver, nenhum vestígio comunista. O Putin, ele fez parte, sim, ele foi um espião da KGB. A KGB era o serviço secreto da antiga União Soviética. Sim. Porém, hoje, a Rússia se alia, financia governos de extrema direita, altamente nacionalistas e totalitaristas. Certo? Então, pegando dentro desse contexto e analisando rapidamente, até fiz aqui uma pauta, não segui nada, né? Porque sou eu. E aí, o que a gente precisa falar? Gente, na guerra, vamos analisar a guerra. A guerra, ela tem estágios. Vou falar rápido para poder o vídeo, como eu disse, não ficar tão longo. Mas a guerra, ela tem estágios. E nós já estamos no 5º dia de guerra e os estágios, eles estão correspondendo ao que as guerras fazem. Ele começa com cerco, ele começa invadindo as pequenas cidades do entorno. E qual é a intenção sempre de um ataque, de um avanço como esse? A capital. Nesse caso, Kiev, né? Kiev, como eles chamam lá, mas Kiev pra gente, que é a capital ucraniana. E a ideia é o quê? É derrubar o poder político. É capturar o presidente ucraniano, né? E o Zelensky, né? E tentar tomar posse, colocando para longe, na cabeça de Putin, o perigo da Ucrânia pertencer à OTAN, como eu disse para vocês, e ficar protegida, né? E ameaçando o tempo inteiro o poderio russo. Gente, o avanço e a estratégia russa, a gente sabe como funciona desde sempre. Desde que os russos venceram Napoleão Bonaparte. Eles usam o inverno a favor deles. 2, né? A estratégia que eles estão usando agora parece muito, lembra muito com a estratégia nazista da Segunda Guerra Mundial, né? Quem estuda comigo sabe disso, que é a Blitz alemã. Qual era a ideia da Blitz alemã? Atacar ao mesmo tempo, pelo ar, pela terra, pelo mar, de tal forma que o país que estava sendo invadido não tivesse chance de escapar. O que é que Putin está fazendo agora? A mesma coisa. Ele começou com ataques aéreos em 3 frontes, vamos colocar assim, de batalha, né? Não nem de batalha, de ataque, porque não tem batalha, não tinha batalha ainda. E um ataque impossível dos ucranianos
protegerem, mas também por terra, mas também por mar, ou seja, eles vão tentar de todas as formas tomar a Ucrânia e apoiar nas fronteiras para que os ucranianos não tenham como escapar. Isso é muito grave, mas faz parte, quem estuda a guerra sabe disso, faz parte dos estágios da guerra. A guerra ela é assim que ela se dá. O que é que nós temos hoje? Para não dizer que não falamos do hoje, porque daqui a pouco pode ter mudado. O que nós temos hoje, estávamos tendo agora uma reunião, né, da ONU, tentando entrar em acordo. A reunião, na verdade, tem representantes russos e representantes ucranianos, tentando chegar num acordo para que essa guerra não se prolongue, né? Uma guerra cruel, para que ela não se prolongue, para que a gente consiga por fim, né? Vai ser muito complicado, gente. O próprio presidente ucraniano não acredita nessa possibilidade, porque sabe o que a Rússia quer. E o que a Rússia quer, eles não querem, né? Eles não querem perder a autonomia político-administrativa, eles não vão fazer parte da Rússia, eles não vão aceitar as imposições da Rússia. Quando eu digo eles não vão, eu estou dizendo o que eles estão fazendo agora, tá? Também não acredito que eles suportem por muito mais tempo. Outra coisa, cadê os Estados Unidos agora? Né? Quem está do lado da Ucrânia? Os Estados Unidos agitaram o máximo que pôde, fez todo aquele alarde, também tentando colocar tropas ali no entorno, fazendo testes e não sei o quê. E agora disse para a Ucrânia, ó, eu sinto muito, mas você não faz parte da OTAN, eu vou te mandar dinheiro e tu força aí, né? E lute. Vamos lá, irmãos. Cadê? Nenhum soldado, né? Nenhum apoio. Avisaram assim: se os russos entrarem em qualquer país vizinho que faça parte da OTAN, aí é outra história. Caramba, quem está precisando de ajuda é a Ucrânia. Não é nenhum país que faz parte da OTAN, porque a Rússia não invadiu o país que faz parte da OTAN, porque Putin não é idiota. Então é tanta coisa que a gente tem para falar. Vamos lá, o que é que os russos têm que a Europa não tem, que estão já loucos com isso e tal? Gás natural, a maior reserva, e para quem não sabe, os europeus dependem desse gás para se aquecer, eles estão em pleno inverno. Tá entre, acho que o terceiro país maior produtor, fornecedor de petróleo no mundo. Ferrou, porque se o petróleo aumenta, tudo aumenta, né? Tudo. Porque aumenta o petróleo, consequentemente aumentam os combustíveis e aumenta tudo porque tudo depende de combustível para produção, para o transporte, para tudo. Em contrapartida, os líderes da União Europeia, junto com o Reino Unido e Estados Unidos, lá no cantinho, porque não foi protagonista em nada até agora, tá fazendo, né? Estão colocando sanções. O que são sanções? Outra pergunta que eu estou recebendo muito. São impedimentos. Tipo, as sanções contra a Rússia é tentar atrasar, né, o crescimento russo. Impedir o comércio, fazer com que eles não tenham muito acesso aos bancos internacionais, segurar os investimentos que os russos têm aqui no Ocidente. Sanções é isso. Limitar para melhor ser entendido. Uma sanção é tentar limitar, bloquear a liberdade que o país tem, no caso, Rússia. A liberdade que ela tinha de negociar, de comercializar, né, de fazer parte dos bancos internacionais, essas sanções vão impedir, fazendo com que a economia russa, óbvio, sofra, sim, e prejudicando os empresários dentro da Rússia, né, os banqueiros, os bilionários russos que já estão sentindo e que já estão reclamando. Dentro da Rússia, que é um país, como eu falei antes, altamente totalitário, repressor, várias pessoas já estão presas, pasmem, estão presas por lutarem pela paz. Eles não querem guerra, aí Putin disse, como assim? Não querem o que eu quero? Cadeia. Putin é conhecido, gente, por eliminar todo e qualquer adversário político. Prende,
tortura e mata. Ele simplesmente se livra de quem possa atrapalhar ele nos seus planos, sejam esses planos quais forem. China, outra pergunta. A China se colocou favorável, né, às ideias russas, mas não está envolvida em nada até agora. Tipo, os chineses estão só assistindo, né? Tô nem aí. Sei lá o que vai acontecer. Deixa eu ver acontecer e depois eu vejo para qual lado me interessa mais. A verdade, agora, o que nós temos de concreto? A Rússia invadiu a Ucrânia. A guerra é entre russos e ucranianos. Não tem ninguém ajudando, não tem ninguém envolvido. Os países da Europa e os Estados Unidos estão enviando dinheiro para a Ucrânia. Tem aí um cara que é considerado até o homem mais rico do mundo. Eu esqueci o nome dele agora, minha gente. Ele bota esses satélites para controlar a internet. Esqueci o nome dele agora. E ele garantiu que a Ucrânia, que já posicionou satélites em cima da Ucrânia, para que a Ucrânia não fique sem internet e também não sofra um outro ataque, que é o ataque cibernético. Os russos são incríveis quando se fala de ataque cibernético. Eles têm hackers perigosíssimos, habilidosíssimos e financiados pelo governo. Então, tipo, você é um criminoso, tá bom, fica aqui que eu gosto de você. Então, resultado, a gente tá correndo risco? Quando eu digo a gente, o mundo, tá. Existe a possibilidade de uma terceira guerra mundial? Remota, mas existe. Acho que o que a gente precisava saber agora, tô pensando aqui nas perguntas de vocês, para ver se eu lembro de mais coisa, é isso. É tentar entender que tem muita coisa em jogo, mas o que mais está em jogo é a independência, a liberdade ucraniana, que se não conseguirem suportar, o que é que vai acontecer? É outra pergunta. A Ucrânia vai ser tomada pela Rússia, perdendo assim sua autonomia, né, sua independência, e vai se tornar um país, não vou dizer governado pelos russos, porque não é nem essa a intenção, mas Vladimir Putin vai querer colocar no poder da Ucrânia uma pessoa da sua confiança, ou seja, um pró-Rússia, né, aquele que obedeça os seus comandos. Deixa eu ver mais dentro da pergunta. Eu não queria que fosse grande esse vídeo, é para ir, meu Deus do céu. O que é que tem mais que a gente pode analisar com relação ao que está acontecendo? Sim, outra pergunta. Sheila, tu tá percebendo que parece a Segunda Guerra Mundial? Não parece? Parece não sei o quê, minha gente, olha só. Parece em algumas coisas e é completamente diferente em quase tudo. Ou seja, guerra é guerra, né, gente? Sempre vai parecer. Mas qual é a grande diferença disso tudo? Gente, a gente está numa guerra do século XXI. Existem outras formas de você atacar, formas essas que são até mais eficazes e perigosas. Uma delas que eu falei agora, que foi a questão do ataque cibernético. E também, que eu não podia deixar de falar, me perguntaram muito, os russos tomaram Chernobyl. Aí vem aquela história de Chernobyl, que Chernobyl é famosa, né? Chernobyl é uma cidade onde tinha a usina nuclear que sofreu, né, o pior desastre nuclear da história em 1986. E uma coisa dramática, né? Radiação, pessoas mortas, uma explosão que deixou rastros, né, de contaminação até hoje. Os russos tomaram Chernobyl. Sim. Chernobyl está desativada também, né? A usina de Chernobyl está desativada, sim. Mas já tomaram também outra usina nuclear ativada, porque os ucranianos, eles produzem mesmo energia nuclear. Então, é outro risco. Então, observem como o tipo de guerra é diferente.
porque agora a gente tem tudo para ter uma guerra muito pior. O que pode acontecer se houver uma terceira guerra mundial é algo nunca antes visto. Eu até digo que é algo inimaginável. A gente fica, vai ter terceira guerra mundial, não sei o quê. Falamos isso com a questão do Oriente Médio. E, gente, se você parar para analisar, quem tem conhecimento em história, quem tem conhecimento em guerra, vai dizer assim: é inimaginável. As possibilidades de guerra que nós temos hoje são tantas, tem um poder tão grande de destruição em massa que é inimaginável. Parar para analisar, eu poderia parar para analisar com vocês, seria um vídeo de 3 horas, e aí vocês veriam como a gente corre risco, a humanidade corre risco, por isso que o negócio é rezar, quem tem fé, para que não continue, para que eles cheguem de fato a um acordo, né? E que dos males fique o menor, que já é grande demais. Eu poderia falar aqui dos refugiados, que tem muita coisa para falar. Até mesmo o tipo de refugiado é diferente, o tipo de tratamento com os refugiados são diferentes. Já entra aí até a xenofobia, gente. Tipo, vamos receber bem os refugiados porque eles são europeus, eles são brancos, eles são nossos vizinhos, irmãos. Não fizeram isso com os refugiados da Síria, nunca fizeram isso com os refugiados da África, né? Que fugiam da fome, também da guerra, mas uma guerra local, interna, mas fugiam da fome. E a gente vê a comoção dos poloneses. Os poloneses eram da União Soviética? Não, mas eram do Pacto de Varsóvia. Eles eram aliados a vida toda, então recebendo os ucranianos, que muitos são até parentes, pela proximidade e pelo histórico, eles são parentes, eles estão recebendo com muito amor, muito carinho e com a certeza de que é uma coisa momentânea. Ninguém está fugindo da fome, da miséria eterna, né? Do fundamentalismo islâmico. Então eles estão recebendo os ucranianos, tipo, recebe os ucranianos aqui que daqui a pouco eles voltam, daqui a pouco isso passa. Então tem muita coisa para se falar, eu espero que eu tenha esclarecido. Eu tento aparecer, eu prometo, né? Mas assim, saibam que não é fácil, tá? Não é fácil falar do que está acontecendo agora, porque é difícil. Porque é difícil de entender, é difícil de falar de uma coisa que está acontecendo, mas eu vou tentar posicionar vocês ou colocar vocês um pouco por dentro, né? Principalmente os curiosos, para que entendam mais ou menos o que é que está se passando, tá? Um grande beijo, eu espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.